A verdade sobre o Titanic foi revelada. 36 segredos que não querem que você saiba. Você sabia que o Titanic, além de ser um dos maiores desastres da história, esconde segredos que você nunca imaginou? O que você pensava saber sobre o Titanic vai ser completamente transformado. Prepare-se para descobrir 36 segredos que nunca foram revelados ao público. Vamos começar? 1. O Titanic não foi o navio mais seguro do mundo. Todos sabemos que o Titanic era considerado invencível, mas a realidade é que grandes falhas de segurança estavam escondidas. O navio tinha menos botes salva-vidas do que o necessário para todos os passageiros. E o pior, vários dos botes estavam mal posicionados. 2. O navio tinha um irmão gêmeo chamado Olympic. O Titanic tinha um irmão gêmeo, o Olympic, que foi danificado em um acidente antes do naufrágio. Há teorias que afirmam que, em vez do Titanic, foi o Olympic que deveria ter feito a viagem inaugural. Será que o Titanic foi substituído de propósito? 3. O capitão Smith estava em seu último dia de trabalho. O capitão Edward Smith, que ficou famoso por comandar o Titanic durante sua viagem fatídica, estava no seu último dia de trabalho antes de se aposentar. Muitos acreditam que ele estava mais preocupado com a celebração de sua aposentadoria do que com a segurança do navio. 4. O aviso dos icebergs foi ignorado. Antes do desastre, o Titanic recebeu diversos avisos de que icebergs estavam na rota. No entanto, esses avisos foram ignorados pela tripulação. O capitão estava apressado para chegar mais rápido e não quis reduzir a velocidade, mesmo com o perigo iminente. 5. Passageiro previu a tragédia. Um passageiro misterioso escreveu em seu diário que o Titanic não sobreviveria a uma colisão com um iceberg. Essa previsão foi feita dias antes do desastre. Coincidência? Ou algo mais profundo acontecendo? 6. O Titanic não afundou como dizem. A verdadeira razão pela qual o Titanic afundou pode não ser o que você ouviu. Alguns especialistas acreditam que o navio afundou mais rápido do que deveria devido a falhas no design do casco. A estrutura do Titanic era fraquejada, e a colisão com o iceberg foi o fator final que acelerou a tragédia. 7. A carga secreta do Titanic. O Titanic transportava mais do que passageiros. Ele estava carregado com caixas de ouro e outros itens valiosos. Algumas teorias afirmam que a verdadeira razão do desastre era impedir que esses itens caíssem nas mãos erradas. O que você acha? Um acidente ou algo mais complexo? 8. O Titanic estava superlotado. Quando o Titanic partiu para sua viagem, ele estava com mais de 3.000 pessoas a bordo, incluindo tripulação e passageiros. No entanto, os botes salva-vidas estavam muito abaixo da necessidade, e o navio não tinha a capacidade de salvar todos em caso de desastre. 9. A construção do Titanic estava apressada. Embora o Titanic tenha sido projetado para ser um navio de luxo, sua construção foi apressada. O navio foi construído com um prazo apertado para ser lançado rapidamente, o que resultou em falhas estruturais e problemas que foram ignorados. 10. O mistério da cabine do milionário J. Bruce Ismay. O presidente da White Star Line, J. Bruce Ismay, estava a bordo do Titanic. Durante o naufrágio, ele conseguiu escapar no último bote salva-vidas. Sua sobrevivência gerou muita polêmica, já que ele era responsável pelo navio e pela segurança dos passageiros. 11. O Titanic tinha uma rivalidade com o Lusitania. O Titanic não foi o único grande navio de luxo na época. O Lusitania, da Cunard Line, era um concorrente direto do Titanic. Muitos acreditam que a construção do Titanic foi uma resposta ao sucesso do Lusitania. Essa rivalidade pode ter influenciado decisões críticas durante a viagem. 12. A verdade sobre a tripulação do Titanic. Uma parte significativa da tripulação do Titanic era composta por marinheiros inexperientes. Muitos dos tripulantes eram novatos e não tinham o treinamento adequado para lidar com uma emergência desse porte. 13. O homem misterioso do Titanic. Alguns relatos falam de um homem misterioso a bordo que parecia saber do desastre antes de acontecer.
Algumas testemunhas afirmam que ele estava visivelmente perturbado durante a viagem e fez alertas não oficiais sobre o risco de colisão. 14. O Titanic e o controle de danos. Após o impacto com o iceberg, o Titanic não teve um controle adequado de danos. Não havia procedimentos suficientes para conter a água que começava a entrar no navio, o que contribuiu para a velocidade do naufrágio. 15. O foco no luxo. O Titanic foi projetado para ser o navio de luxo mais grandioso já feito. Mas o foco excessivo no luxo e nas comodidades para passageiros ricos acabou deixando de lado questões de segurança, o que se provou fatal. 16. A teoria da sabotagem. Alguns conspiracionistas afirmam que o Titanic não foi afundado por um acidente, mas sim por sabotar o navio intencionalmente para coletar seguros elevados. Mas será que isso é realmente possível? 17. O fato sobre o Capitão Smith e os icebergs. O Capitão Smith sabia da presença de icebergs na região, mas seu desejo de fazer a viagem mais rápida possível fez com que ele decidisse ignorar o perigo iminente. A verdadeira história é que ele não reduziu a velocidade a tempo. 18. O iceberg e suas marcas. Alguns pesquisadores acreditam que o iceberg que atingiu o Titanic tinha marcas que indicam que outros navios haviam colidido com ele antes. Isso levanta a questão: será que o Titanic estava em uma rota já perigosa, com vários acidentes acontecendo antes? 19. O código de comunicação no Titanic. Quando o Titanic começou a afundar, a comunicação por rádio com outros navios foi desorganizada. Isso atrasou a chegada de ajuda, aumentando o número de vítimas. A comunicação de emergência não foi suficientemente treinada. 20. O naufrágio poderia ter sido evitado? Se o Titanic tivesse alterado a sua rota antes, o impacto com o iceberg poderia ter sido evitado. Mas o capitão optou por manter a mesma velocidade, e isso foi um grande erro. 21. O papel do operador de rádio. O operador de rádio do Titanic recebeu os avisos de icebergs, mas ele estava ocupado tentando enviar mensagens pessoais para outras embarcações. Esse pequeno erro de prioridade pode ter contribuído para a tragédia. 22. O iceberg certo na rota errada. Alguns historiadores acreditam que o iceberg que colidiu com o Titanic não estava realmente na rota prevista. Um desvio repentino o fez aparecer inesperadamente, resultando na colisão fatal. 23. O mistério dos cavaleiros. Há relatos de um grupo de passageiros do Titanic conhecidos como os Cavaleiros. Eles supostamente estavam tentando proteger um segredo valioso a bordo. Quem eram esses passageiros e o que estavam realmente fazendo no Titanic? 24. O que aconteceu com os corpos? Após o naufrágio, muitos dos corpos dos passageiros nunca foram recuperados. Existem teorias de que alguns foram enterrados no fundo do mar, enquanto outros podem ter sido escondidos para proteger a reputação da empresa dona do Titanic. 25. O Titanic e a maçã da discórdia. Entre os itens carregados no Titanic, havia uma maçã extremamente valiosa, que muitos acreditam ter sido o símbolo de uma grande disputa entre os ricos passageiros. Qual o seu papel no naufrágio? 26. O papel da música a bordo. Quando o navio começou a afundar, a famosa orquestra do Titanic continuou tocando para acalmar os passageiros. O que poucos sabem é que a música não estava apenas tentando acalmar os nervos, mas também tinha uma missão secreta. 27. O testemunho de um sobrevivente misterioso. Alguns sobreviventes afirmam ter visto um homem misterioso no Titanic, alguém que sabia o que ia acontecer antes do naufrágio. Quem era esse homem? E por que ele estava tão calmo enquanto o caos tomava conta? 28. A resposta de Ismay à tragédia. O presidente da White Star Line, J. Bruce Ismay, foi severamente criticado por sobreviver ao naufrágio. Mas o que muitos não sabem é que ele teve uma reunião secreta logo após o desastre, onde foram discutidas mudanças importantes para a companhia. 29. O preço do luxo. A obsessão por luxo no Titanic não foi só uma questão de conforto. Na verdade, havia um preço muito alto para pagar pela Opal. 30. O Titanic e o naufrágio do Lusitânia. O Titanic não foi o único navio de luxo da época. O Lusitânia, também de grande porte,
foi afundado alguns anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, ambos os navios enfrentaram muitos problemas de segurança, levantando questionamentos sobre as prioridades da indústria naval. 31. O erro na construção do casco. Embora o Titanic fosse considerado uma maravilha da engenharia, uma falha em sua construção comprometeu sua resistência. O uso de rebites de ferro em vez de aço mais forte fez com que o casco fosse mais vulnerável ao impacto com o iceberg, contribuindo para a rápida inundação do navio. 32. A lenda das almas perdidas. Muitas pessoas acreditam que as almas dos passageiros que morreram no Titanic estão presas no fundo do oceano e até hoje há relatos de avistamentos misteriosos nas águas do Atlântico. Diversos marinheiros juram ter visto formas fantasmas nos arredores da área onde o Titanic afundou. 33. A famosa última mensagem. Antes do naufrágio, a última mensagem de rádio do Titanic foi um pedido de ajuda desesperado. Estamos afundando, precisamos de ajuda imediata. Porém, alguns acreditam que a mensagem foi interrompida de propósito para proteger informações cruciais sobre o navio e sua carga secreta. 34. O papel da mídia na tragédia. A mídia de então fez com que a tragédia do Titanic se espalhasse rapidamente, mas também contribuiu para a confusão. As primeiras notícias sobre o desastre foram cheias de erros e especulações, o que dificultou a busca por sobreviventes e gerou um clima de pânico. 35. Os últimos momentos no Titanic. Há teorias que indicam que alguns passageiros conseguiram ver o Titanic afundando até o final e, em vez de pânico, enfrentaram a tragédia com uma calma impressionante. Mas o que levou essas pessoas a manterem a compostura enquanto o navio descia ao fundo do mar? 36. O mistério do ouro perdido. Em 1985, quando a expedição liderada por Robert Ballard encontrou o Titanic no fundo do oceano, descobriu-se que, além de ouro e outros itens valiosos, havia uma grande quantidade de ouro escondido a bordo do navio. O governo britânico e os Estados Unidos possuem registros que indicam que uma enorme quantidade de riqueza foi retirada do Titanic após o naufrágio. Mas o que aconteceu com esse ouro? Esses 36 segredos sobre o Titanic revelam como a história de sua tragédia está cheia de mistérios e conspirações não resolvidas. A verdade sobre o que realmente aconteceu a bordo deste majestoso navio vai além do que as pessoas imaginam. Agora cabe a você refletir. Será que o Titanic afundou por acaso? Ou há algo mais profundo que nos foi ocultado? E aí, o que você acha? Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os segredos do Titanic, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Nos próximos vídeos, vamos revelar ainda mais mistérios não contados da história. Se inscreva no canal para mais segredos incríveis. Não esqueça de deixar seu like e comentar abaixo qual segredo você achou mais impactante. A história do Titanic é só o começo. O que mais será revelado nos próximos vídeos?